que a gente ficou com uma cultura de o Banco Central ser o grande herói dos mercados, né? Então, injetando muito dinheiro na economia, porque depois da recessão foi necessitado vários anos para voltar a acelerar essa economia. O que a gente está vendo agora? O Banco Central voltando a ser o vilão. Então, voltando a retirar o dinheiro da economia, isso preocupa, e o método, o Marcelo consegue explicar agora. Então, pessoal, acho que vamos começando, o resto do pessoal vai entrando aos poucos. É importante a gente trazer que vai ser uma atualização novamente, tanto do cenário global, do cenário brasileiro, oportunidades de investimento que esse cenário adverso que a gente tem hoje nos proporciona e como se posicionar, seja de maneira agressiva ou seja de maneira defensiva. Perfeito. Pessoal, desejo a todos uma boa experiência de live. Vamos começar então fazendo uma indagação para todo mundo, né? Por que a Bolsa caiu tanto, né? Caiu aí dos 110 mil pontos, onde estava há poucos meses atrás, chegou a bater em 97 mil pontos, né? Então a gente vai buscar, através aqui dessa discussão, explicar um pouco dos pontos que influenciaram isso, né? Vamos colocar aqui então um sumário do que vai ser falado aqui nessa live, nessa discussão, para o pessoal se situar também. A gente vai começar falando um pouco a respeito da inflação, né? Por que a inflação subiu tanto no início do ano para cá, como que ela vai se comportar daqui para frente. Frente a esse problema de inflação que não é só nacional, é global, como que a principal economia do mundo reagiu, né, frente a essas mudanças e como ela deve continuar tocando a sua política monetária. Explicar um pouquinho sobre o que aconteceu, né, com o Brasil diante desses fatos, e também em relação ao que está agora acontecendo, que é a PLP 18, né, da isenção de tarifas de tributos, sobre combustível, energia elétrica, entre outros serviços. E também explicar, né, que toda a volatilidade que vem a respeito aí por conta de juros estar subindo no Brasil, lá fora, inflação, incerteza sobre o mercado, ao mesmo tempo também gera oportunidades. Eu acho, até para completar o Marcelo, a gente sempre, acho que todo mundo aqui está careca de saber, a gente já vai falar há quase um ano talvez, desses riscos, né? Da inflação, que a política monetária mundial, que passou 10 anos sendo expansionista, ia mudar. Mas tudo isso com o tempo foi ficando só cada vez pior, deixando as coisas mais difíceis. Mas o cenário é muito parecido, mas com algumas adversidades a mais. Então a gente vai tentar atualizar vocês de novo do que aconteceu e o que deve acontecer. Muito bacana de trazer que existem algumas soluções, algo bem específico que o Marcelo vai trazer aqui quando trazer de cenário mundial, que pode agregar bastante para a gente entender principalmente o que está acontecendo lá fora, que muita gente de Brasil entende, mas é preciso que a gente entenda da economia como um todo para tomar as melhores decisões de investimento. Perfeito, muito bem colocado, Leonardo. Eu acho que muita coisa do que a gente vai falar aqui, a gente vai acabar até repetir um pouco do que a gente já falou em outras atualizações, mas é mais porque continua pertinente. Então quem nos acompanha aí todos os meses, né, pode achar até que a gente está repetindo, mas na verdade é porque continuam sendo problemas pertinentes, né? Então, vamos entender o primeiro ponto. Quais foram as causas do principal fantasma aí do semestre, que é a inflação, né? Os principais fatores foram 3, basicamente, né? Primeiro, durante a pandemia, a gente teve um choque tanto na oferta quanto na demanda. Pós-pandemia, a gente teve incentivos aí monetários por parte dos bancos centrais ao redor do mundo inteiro. Esses incentivos ajudaram muito na recuperação da economia e fizeram, inclusive, com que a demanda se recuperasse muito mais rápido, inclusive, do que a oferta. Esperava-se que a oferta fosse se recuperar na mesma velocidade, mas não foi o que aconteceu. Então, essa discrepância, essa diferença gerou inflação, né, Leonardo? Segundo motivo, algo que ninguém esperava lá no início do ano, é essa guerra, esse conflito que infelizmente está acontecendo e ainda perdura, né, entre a Rússia e a Ucrânia, ameaçando em alguns momentos a participação do conflito, né, no conflito de outros países aí pertencentes ao grupo da OTAN. E o terceiro ponto, a política de Covid-0 na China, que agora, graças a Deus, já está começando a aliviar um pouquinho, mas mesmo assim quebrou um pouco aí as cadeias produtivas, né? No que tange o conflito da Rússia e da Ucrânia, a gente teve
uma alta muito expressiva no preço das commodities e no que tange aí o lockdown na China, a gente teve um engarrafamento nos portos chineses, prejudicando o custo de transporte, até mesmo encarecendo em todas as mercadorias de países que fazem negociação com a... Eu acho que, até para completar, aliando os 3 pontos, esses que acho que é muito claro para todo mundo, a gente gosta sempre de trazer o 4º ponto, que é o complementar a tudo isso. Os países envolvidos, eles não sabem lidar com a inflação. Então eles demoraram a agir, achando que tudo ia se normalizar, e os problemas que já viriam, como o Marcelo falou, devido à demanda, devido à alta injeção de liquidez na economia, se intensificaram. Os bancos centrais foram atrasados, o presidente do FED citou algumas vezes que a inflação era transitória, depois ele mudou o discurso dele que eles já estavam atrás, mas não era um grande problema, e aí acho que na semana passada ou há 2 semanas atrás ele falou, de fato erramos, nós como país, Estados Unidos, não sabemos lidar com a inflação e não estávamos preparados. Perfeito, muito bem colocado. Eu até acho que é bacana a gente lembrar do que aconteceu no passado, para ter mais ou menos uma ideia de como está sendo diferente dessa vez, né? Aqui a gente está trazendo... Uma crise quase que única, né? Parece que nunca viveram. Pois é. Aqui a gente está trazendo no gráfico de cima o gráfico que representa aí o balanço do Federal Reserve, que seria basicamente a quantidade de dólar que a gente tem em circulação no mercado, né? Então, a oferta de dólar no mercado internacional. E embaixo, a Fed Funds, né? A famosa taxa de juros do Banco Central norte-americano. Então, bom, vamos olhar lá para 2008, nessa área rachurada aqui. A gente teve a primeira recessão aí desse período que a gente está analisando, né? O que aconteceu na crise de 2008? Foi uma crise no coração do sistema financeiro, afetou todo o sistema bancário internacional, né? Qual a primeira reação, Leonardo, que acontece quando o mundo inteiro começa a entrar em recessão, ou quando uma economia grande como a dos Estados Unidos entra em recessão? Os investidores tendem a ficar super preocupados, eles buscam a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, a gente tem uma alta forte dos juros e uma preocupação. Uma queda de juros, na verdade. Perfeito, desculpa. Uma queda dos juros, isso porque, a gente tem que voltar a incentivar a economia, então a gente corta os juros e, de fato, tem uma injeção novamente de dinheiro para que essa economia volte a circular e, de fato, tenha uma aceleração econômica. Perfeito, exatamente. Tem uma ação muito forte por parte do Banco Central, uma preocupação em ajudar a não deixar com que a economia vá para o valo, né? Então, baixa-se juros para incentivar através do canal de crédito com que empresas consigam se manter, não venham a quebrar, não venham a gerar desemprego, por exemplo, né? E do outro lado, do lado do dólar, né? Eles começam a injetar, então, dólar no mercado. E essa injeção durou muito mais tempo do que a atual, tá? O que aconteceu? Eles baixaram os juros que estavam lá acima de 5% para zero, de uma hora para outra, e logo em seguida começaram as injeções de dólar no mercado, tá? Injetaram trilhões e trilhões de dólares durante 5, 6 anos, pararam de injetar ali em meados de 2014 e começaram a retirar aos poucos toda essa oferta monetária que foi colocada no mercado. Que muita gente está lendo sobre, o Fernando Ferreira, que é o Head Research da XP, sempre traz que a gente ficou com uma cultura de o Banco Central ser o grande herói dos mercados, né? Então, injetando muito dinheiro na economia, porque depois da recessão foi necessitado vários anos para voltar a acelerar essa economia. O que a gente está vendo agora? O Banco Central voltando a ser o vilão. Então, voltando a retirar o dinheiro da economia, e isso preocupa, e o método, o Marcelo consegue explicar agora. Exato. O que aconteceu nesse período em que a gente viu a economia voltando a subir juros, na época de 2015 a 2019, meados disso, foi uma alta de juros e uma retirada de oferta de dólar no mercado de forma bem gradual. Foram o quê? 4 anos, 3 anos subindo os juros de forma gradual de 0 para 2,1, de forma bem suave, né? E infelizmente chegou a recessão, né, da crise de 2020 por conta do coronavírus, que foi bem mais curta pela ação mais agressiva, inclusive, do Banco Central, né? O Banco Central nem tinha terminado de retirar tudo que ele tinha colocado desde 2008 e já foram lá e triplicaram, quadruplicaram a oferta de dólar no mercado. Foi a maior injeção que a gente já teve na história. Ao mesmo tempo, jogaram a taxa de juros lá para baixo, né? Então, e agora? O que vai acontecer? Bom, a gente tem um mercado com um excesso de dólar, uma demanda muito maior do que a oferta, e a gente tem os juros lá embaixo. O
que vai acontecer vai ser que o Banco Central ele vai precisar conter essa demanda para equilibrar com a oferta e tentar conter essa inflação. Só que dessa vez ele vai ter que fazer isso de uma forma muito mais agressiva, porque ele não esperava que a oferta demorasse tanto para voltar. Exato, esse é sempre um dos principais problemas que a gente tem que trazer para o investidor. O problema não é só subir o juro. Se o Fed consegue falar como vai ser essa dinâmica e o mercado entende isso, é tranquilo. O problema é que agora está muito difícil de entender. Então estamos tendo aumentos aí acima do esperado. O Fed ali, acho que no meio do ano passado, projetava fechar 2022 com 2%. Agora já está na casa dos 13,5%. O Jerome Powell falou que nunca subiria 0,75 numa reunião só. Subiu na última e deve subir nessa também. Há pouco tempo atrás a gente tinha a seguinte projeção aqui para o cenário de política monetária norte-americano, né? A gente iria ter mais altas de juros, era já uma alta significativa, mas tiveram que, de novo, rever essa projeção, né? Agora a gente está tendo aí altas que antes seriam de 0,25, virando 0,50. A próxima que a gente vai ter na reunião no final do mês agora. Do FONC, agora que vai acontecer no final do mês, estima-se que venha uma alta de 0,5% a 0,75%, né? O mercado ainda não sabe precificar isso bem, né? E depois, altas consecutivas, uma reunião após a outra de 0,5%, tá? Existe uma expectativa de que no final de 2022 a gente chegue a 3,25% de juros nos Estados Unidos e que em 2023 continue ainda subindo até o final de 2023, chegando a 4%. Tá? Então, diante de tudo isso, paralelamente a isso, em julho agora deve começar e se intensificar o programa de retirada, né, de dólar do mercado através da venda de títulos, né? Antes o Banco Central colocava dinheiro circulando no mercado através do programa de compra de títulos públicos, né? Agora vai fazer o contrário, ele vai vender títulos públicos, retirando toda essa liquidez de mercado. E como a gente vai ter menos dinheiro circulando na economia, vamos fazer a seguinte analogia, né, Leonardo? Vamos imaginar que a gente tivesse ali, para sobreviver no mês, o quê? R$2.000, tá? E que a gente tivesse um custo fixo aí já pré-determinado. Se a gente, em vez de ter esses R$2.000, tivesse agora 1.500, tu ia tomar exatamente as mesmas decisões que tu tomava antes? Não, eu ia comprar menos. Com certeza não, ia comprar menos. O mesmo a gente pode entender sobre gestores de portfólio, gestores que gerem aí fundos com trilhões e trilhões de dólares, né? As grandes assets internacionais. Então, eles vão agregar muito menos risco para o portfólio deles. Vai sobrar, então, menos dinheiro para colocar lá um percentual em criptomoedas, por isso que a gente está vendo tanto aí as criptomoedas caindo. Vai sobrar menos dinheiro para colocar em países emergentes, por isso que a gente viu agora uma demandada de capital estrangeiro nos últimos 2 meses, né, da Bolsa Brasileira. E, paralelamente, né, o dólar, como tem menos dólar em circulação, também a gente vai, e a taxa de juros lá está aumentando, também a gente pode ver eventualmente uma fuga de capital daqui para a economia norte-americana buscando por segurança. Perfeito. Fora isso, setores cíclicos, né? A gente gosta de comentar sempre também, setores cíclicos podem ser afetados por isso também. Setores cíclicos são aqueles cujas empresas que atuam dentro desse ramo, né? Dependem muito da economia estar indo muito bem. Então, ora, se a gente está subindo o juro rápido demais, quer dizer que o custo de capital das empresas vai subir rápido pra caramba. Os setores como construção civil, por exemplo, vai ser afetado, já está sendo afetado. Encarece a taxa de financiamento imobiliário, então não é todo mundo que vai querer fazer um financiamento para comprar um imóvel, logo vai ter menos vendas no futuro aí de imóveis para as construtoras, então o mercado começa a perceber que, poxa, eu vou ter aqui uma receita menor, um lucro menor talvez para essa empresa, ele já começa a precificar isso hoje, porque ele é racional, né? O mercado é racional. Resgatando aí o conceito da teoria dos mercados racionais para quem estudou economia, que nem eu, ele vai antecipar o que ele acredita que vai acontecer lá na frente, precificando isso hoje. Então, isso corre para construção civil, varejo. Basicamente todo o mercado interno, né? O mercado que ele quer, que é dependente do ciclo econômico está indo bem, né? Da economia está indo bem. O varejo, por exemplo, que o varejo cai, né, quando se sobe juros. Poxa, vamos pegar o varejo ali, a Magazine Luiza,
Via Varejo, entre outras varejistas, né? Vamos fazer a mesma analogia antes, se a gente tivesse ali os R$2.000 no bolso para gastar, se fosse mais quantia de dinheiro, mas imagina que a gente tivesse mais dinheiro no bolso. Bom, a gente teria conforto para trocar nossa televisão, trocar a geladeira, trocar o micro-ondas, comprar coisas que as grandes varejistas vendem, né? E agora não, agora a gente não pode se dar esse luxo, a gente vai ter que priorizar o que? O consumo básico. Então, a receita desse tipo de empresa também acaba sendo afetada e o preço é precificado hoje. Perfeito. Algo que eu também acho legal de completar, a gente tem uma aposta hoje um pouco curiosa do Fed, muito também sobre o psicológico dos investidores. A gente falou da teoria dos humanos serem racionais, mas é muito legal algo que o Jerome Powell falou também, que diferente do brasileiro, que está muito acostumado com a renda fixa, o americano tem grande parte dos seus investimentos, da sua reserva, da sua aposentadoria em renda variável. E com o aumento dos juros, as bolsas todas caindo, o Fed aposta que, naturalmente, a pessoa vê o seu dinheiro caindo, ela também para de gastar, ela fica mais preocupada. Pô, antes eu tinha lá R$100.000 investidos, isso caiu, tenho 75 mil, pô, também não vou ficar saindo, vou guardar porque minhas economias caíram. Então isso também um pouco vai da linha psicológica, que pro Fed eles trazem uma queda rápida das bolsas, não seria tão ruim. Isso é legal também de compartilhar. Perfeito. Como tudo na vida, né? A economia funciona em ciclos, então um ciclo recessivo ele vem para corrigir excessos. Então vamos olhar isso pelo lado bom. A gente vai ter recessões, a gente vai ter retrações econômicas no meio do caminho e a gente precisa saber lidar com isso, né, Leonardo? Então, olhando para o Brasil agora, a gente viu um crescimento bem expressivo no Brasil nos primeiros meses desse ano, né, de 2022. Sempre na contramão do mundo, né? Na contramão do mundo, graças ao quê? Pode passar? Graças às exportações que a gente conseguiu, né, por conta do preço das commodities estar lá em cima, muito dinheiro entrou pelo lado da balança comercial, certo? Então, as exportações, o saldo da balança comercial faz parte do cálculo do PIB, né, do crescimento. Então a gente cresceu bem nesse início do ano. Quando a gente cresce mais do que a nossa dívida, a nossa relação lá, o percentual dívida PIB, para quem acompanha a live aí todos os meses, eu acho que já deve ter ouvido falar disso bastante, né? Ele diminui. Ou seja, a nossa saúde fiscal melhora, porque a gente se torna um país menos endividado. A nossa capacidade de pagar essa dívida melhora, certo? Então é isso que faz sentido no final das contas, né? A gente conseguir crescer mais do que a dívida. Então não tem problema a gente ter dívida, né? Hoje o Brasil, ele ainda é um país, se a gente pegar, né, dos anos anteriores para cá, um país deficitário que, para pagar funcionalismo público, programa social, educação, saúde, etc., ele depende de dívida, né? Porque ele não arrecada mais do que ele gasta. Eu acho legal também trazer que, como você comentou, o problema não é ter dívida. O Japão tem uma dívida super grande, os Estados Unidos tem uma dívida grande. O problema é que esses países crescem mais do que eles geram dívida, e o que é o problema do Brasil nesses últimos anos. A gente consegue construir dívida, mas não consegue crescer na medida que a gente aumenta a dívida. Exatamente. Nos últimos anos, nosso percentual de dívida PIB aumentou tanto, como vocês podem ver aqui através desse gráfico, né? Por conta disso, da gente gastar muito mais do que a gente arrecada. Em 2019 a gente tinha feito ali a reforma da Previdência, as coisas iriam melhorar, né? Só que chegou a pandemia, o Brasil, né, de novo, teve que gastar bastante durante a pandemia, foi um dos países emergentes que mais gastou. Depois, pós-pandemia, começou o ciclo das commodities em alta, a gente começou a conseguir crescer bem e esse percentual voltou a diminuir. Porém, né, a gente não pode ficar à mercê de um cenário externo aí favorável a gente. A gente tem que fazer o nosso dever de casa, porque se esse vento para de soprar a nosso favor, continua a subir aqui esse endividamento, tá? E como o cenário atual, ele é basicamente de crise ainda, né? De inflação global, o governo se viu aí agora numa saia justa, né? Ele teria duas opções. Ele poderia usar essa gordura que ele conseguiu aqui do lado fiscal para continuar diminuindo essa relação dívida-PIB, ou ele poderia tentar priorizar o lado social. Afinal de contas, a gente tem ali por conta, né, de um preço de combustíveis nas alturas, a categoria dos caminhoneiros ameaçando greve de novo,
a gente está em ano eleitoral, não podemos esquecer disso, né? Então o governo tem essa preocupação com o lado social e o que ele acabou optando é por priorizar o lado social. Tá? Priorizando o lado social, fazendo com o que exatamente? Ele criou, né, a medida PLP 18 para exonerar custos aí dentro de categorias que afetam muito o consumidor brasileiro, né? O cidadão brasileiro, vamos chamar dessa forma. Por exemplo, dentro do preço da gasolina e dentro do preço do diesel. Né? O que a gente vai ver acontecendo? A gente vai ter retirada durante o ano de 2022 a alíquota do imposto estadual, o famoso ICMS, e também os impostos federais. Na gasolina, atualmente, a média aí dos estados brasileiros de ICMS cobrado gira em torno ali de 24%, né? Aliás, representa um peso de 24% do preço da gasolina, é bastante coisa. Se a gente somar ainda com o imposto federal, que é 9,5%, né? A gente teria aí mais de 33% de impostos apenas nos combustíveis, né? Já no diesel, a gente tem uma isenção já desde março ali por parte dos impostos federais, que não foi o bastante, porque o preço dos combustíveis continuou subindo, né? A gente tem 11,7% de imposto estadual sobre o diesel, né? Então, o que o governo quer fazer agora é tentar dar uma enxugada nisso para aliviar o bolso do brasileiro, né? A gente, por conta disso, vai ver um recuo da inflação, particularmente neste ano. A XP, inclusive, alterou a projeção de inflação, que era de 9 ponto alguma coisa por cento ali no final do ano, no acumulado, né, desde janeiro até o final de 2022. Alterou de 9% para 7%. E algo que é super legal de comentar, que a inflação não vai, entre aspas, só baixar porque a gente vai ver a gasolina, o diesel mais barato. Porque além do setor de transportes, combustíveis ser o que mais pesa no IPCA, é cerca de 20% do núcleo, né, do que compõe o índice IPCA, ele é o setor que, se ele está em alta, ele influencia todos. Então, para um agricultor vender alguma verdura para o supermercado, ela tem que ser transportada até lá. Então ele começa a vender mais caro, porque esse frete é cobrado mais caro. Então, além de ser super desconfortável, a gente paga caro na gasolina, ela influencia todos os outros setores. Então é uma medida que ela é até o final do ano, mas ela deve ter já um impacto considerável no curto prazo. Porque não é só a gasolina que baixa, mas as coisas como um todo devido à gasolina baixar. Exato. E por isso que a gente fala que é o fato do governo estar priorizando o lado social, né? Pelo lado do nosso bolso aqui, isso vai aliviar bastante, mas do lado fiscal, isso vai deteriorar bastante. Então, em vez de usar aquela gordurinha que a gente conseguiu com o crescimento das commodities, das exportações, etc., e continuar armazenando essa gordura para enxugar ali, né, o nosso endividamento, ele resolveu queimar essa gordura agora. Isso não foi bem recebido aí pelo mercado, afinal de contas... É algo cultural do país, né? Dificilmente a gente toma decisão de alguma reforma ou algo nessa linha. Exatamente. Afinal de contas, né, eu ia falar, o Brasil é um país ainda extremamente endividado, que nem eu mostrei no gráfico ali anterior. Diante disso, a gente viu a Bolsa recuando aí para quase 97 mil pontos, né, porque, poxa, se você continua representando que não vai resolver ali o seu problema de endividamento, tu continua representando que, né, passando a imagem de que, poxa, não estou tendo a responsabilidade aqui que eu deveria ter. Logo, poxa, vamos fazer uma outra analogia. Se eu estivesse te emprestando dinheiro, né, Leonardo, e eu visse que a tua condição financeira já não está mais a mesma, está só piorando, eu não ia continuar emprestando dinheiro para ti pelo mesmo custo. Eu ia cobrar no mínimo mais caro. Então, quando a gente viu a nossa taxa de juros subindo, não foi só para conter a inflação, ela foi ao mesmo tempo também para compensar o risco fiscal, né, para o governo continuar conseguindo se financiar através de dívida. Ele tem que melhorar essa atratividade, né, ainda. E além disso, com os outros países do mundo mais seguros subindo, a gente tem que continuar subindo para continuar atrativo, né? Exato, exatamente, ainda tem isso. Então, o fato da gente piorar o lado fiscal ainda
talvez contribua para a gente ter razões para ter a taxa de juros mais alta por mais tempo. Tá? Ao mesmo tempo, a gente tem agora a inflação sendo controlada ali por conta dessas medidas. Então, é uma balança muito tênue. Tem uma incerteza muito grande no mercado hoje sobre inflação. Se a inflação vai vir baixa, porque a gente subiu os juros já bastante, isso vai ajudar a controlar. Normalmente, o Banco Central ele fala, né? Demora mais ou menos uns 9 meses para a taxa de juros realmente surtir efeito no controle da inflação. E a gente está justamente agora começando a perceber isso. A gente ainda não começou de fato, né? Agora que a gente vai começar. Então, a gente vê projeções do relatório Focus, de outras casas, falando de uma inflação menor para o ano que vem, por conta do juros estar mais alto agora. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse lado fiscal aqui que gera toda essa incógnita, essa incerteza sobre o futuro da inflação, certo? E, claro, assim como o lado internacional gera incerteza, gera volatilidade, o lado interno aqui também gera incerteza e volatilidade. Justamente é no momento de incerteza, né, Leonardo, que aparecem as melhores oportunidades. Né? Não, bacana. A gente sempre pensa muito em falar de bolsa, mas a gente costuma trazer que o momento de extrema crise, extrema incerteza, é o melhor para qualquer tipo de investidor. Se a gente pegar o lado do investidor mais conservador possível, aquele investidor que só gosta da renda fixa, é mais receoso. Com um cenário de incerteza, como o Marcelo explicou já na última live, nessa novamente, a gente vê o juros subindo muito. A gente vê uma inflação alta. Quando a gente tem esses dois fenômenos, para o investidor de renda fixa, isso é extremamente confortável. Ele consegue, com pouco risco, ter ótimas taxas de retorno. Agora, quando a gente pensa no investidor de renda variável, esse tende a ficar mais receoso. Ele vê o juros subindo, ele vê a bolsa despencando, o que ele pensa? Pô, é hora de eu sair, é hora de eu zerar minha posição, e fica muito nessa linha. Só que é justamente ao contrário que a gente tenta trazer aqui. Um cenário de extrema incerteza, assim como é bom a gente ter o nosso dinheiro em renda fixa, faz sentido, claro, tendo uma diversificação, a gente aproveitar os momentos que a renda variável e as oportunidades que elas fazem aparecer. Se a gente pegar brevemente ali os dados que aparecem na esquerda da tela, a gente tem a captação líquida, tá? Dos fundos de renda fixa, de ações e os multimercados no ano. O que a gente consegue perceber? A gente tem um volume muito alto de dinheiro, de valor financeiro, entrando para os ativos de renda fixa, que eles vêm diretamente saindo dos ativos de ações, dos multimercados. Por quê? A gente tem um investidor com medo, ele fica nervoso e ele quer ir para onde ele tem segurança, sabe que vai ganhar. Só que o que acontece quando a gente vai e olha a parte da direita da tela e pensa, pô, é o momento de fazer isso? E a gente gosta muito de trazer que o melhor momento para se comprar bolsa é quando está barato. Marcelo, você prefere, comprar um banco, um setor financeiro, um Itaú, quando ele está custando R$20 ou quando a gente está, que nem em 2020, que estava custando lá R$30? Obviamente, quando está mais barato, né? Perfeitamente. Isso pode ser algo que, quando todo mundo fala, parece óbvio, mas para a psicologia do investidor, quando está tudo caindo, ele acha que ele também tem que vender. Mas quando a gente pega o momento da bolsa hoje, a gente tem uma bolsa brasileira, né, o índice Bovespa, negociando a um indicador preço sobre lucro de 5,8 vezes. Marcelo, quer explicar para o pessoal o que é o índice PL? Perfeito, né? O índice PL, como você mesmo falou, preço sobre lucro, é basicamente, né, uma das principais métricas aí pela qual a gente consegue avaliar se a bolsa está cara ou se ela está barata. Então, se a gente pegar o histórico aqui, né, dos últimos 15 anos e traçar uma média, e a gente vê aonde que a gente está hoje, a gente está muito abaixo dessa média. A média histórica, que é 11,3 ali por... Exatamente. E atualmente está em 5 e alguma coisa. Exatamente. O que a gente tem? Um índice PL a 5,8 vezes significa que comprando uma empresa que está negociada a esse preço hoje, em 5 anos, só através do lucro dessa empresa, a gente recuperaria o capital investido. Isso é uma média extremamente baixa. O que diz ali o gráfico de baixo quando a gente vê o preço sobre o lucro ano após ano? A gente pode ver de forma muito clara quais foram os melhores anos de se comprar bolsa e foram os de extrema incerteza. A gente vê ali 2009, 2008,
Pô, incerteza lá no alto, crise subprime, setor financeiro, todo mundo achava que ia quebrar, despencou todos os preços das empresas. Pô, o pessoal voltou para renda fixa. Quem se deu bem, quem comprou na baixa, viu esse dinheiro se recuperar. Depois, novamente, impeachment da Dilma, Joesley Day, depois da pandemia. E o que a gente vê de novo agora no gráfico? Um índice preço sobre lucro extremamente defasado. A gente imagina que isso, claro, tem como saber se a gente vai comprar hoje, a gente vai ganhar dinheiro no mês que vem, daqui a 2 meses, não tem como saber. O que a gente consegue entender com a aceleração econômica que a gente está tendo no Brasil, quem estiver possivelmente comprando a preços de hoje, quando a gente olhar para o longo prazo, pô, 3, 4, 5, 10 anos que seja, vai ter feito um bom negócio. Exatamente. Então, até para auxiliar, né, Leonardo, aquele investidor que não tem tempo de ficar analisando o mercado, não tem tempo de fazer o stock picking, estudando em casa, os principais papéis que a gente tem na bolsa, afinal de contas a gente tem o que quase... Mais de 450 empresas listadas. Exatamente, meados de 400 empresas listadas, né? Não tem como estudar todas. Então, a gente tem, né, aqui as carteiras recomendadas que a gente costuma utilizar, né, para conseguir estar investindo no mercado de ações sem precisar estar se preocupando em fazer a manutenção dessa carteira. Perfeito. Muita gente, pô, tem a sua profissão, que é o que prende tempo, o que faz a gente gerar de fato a riqueza para depois vir investir, e não tem tempo de acompanhar o mercado e acaba ficando fora da renda variável por isso. Então a gente gosta sempre de trazer algumas alternativas de investimento. A gente tem diversas carteiras, a gente vai falar no próximo slide, mas usando a da Levante Research, uma das principais research do mercado, como exemplo, é uma que a gente gosta bastante, porque ela traz essa otimização para o investidor. Então o investidor ele não precisa perder o tempo dele escolhendo que ativo comprar. Diferente de um fundo, ele continua ganhando os dividendos da empresa e mantém a mesma liquidez. E aqui a gente tem algo administrado. Então o investidor decide ali quanto vai ser o aporte dele, por exemplo, 25 mil reais, vai entrar na carteira recomendada e ela vai fazer o processo decisório. Então decidir os ativos, decidir o percentual de cada ativo, ela acha que faça mais sentido para o momento, de uma maneira fundamentalista e sempre acompanhando o melhor momento de mercado. E quando a gente tem uma carteira recomendada, a gente não pode achar que a gente vai ganhar todos os meses e isso vai só subir. O objetivo tem que ser gerar alfa acima do benchmark dela, que é o Ibovespa. Claro que num ano que o Ibovespa cai um monte, dificilmente a carteira vai se manter positiva. Ela deve cair também. Mas qual que tem que ser o objetivo dela? Cair menos. E quando a gente tiver um ano que o Ibovespa acelere de forma forte, qual tem que ser o objetivo dela? Subir mais. Então aqui nessa carteira, se a gente pegar ela desde o início, 2018, 19, 21, 22, ela sempre performou mais que o Ibovespa. Então a gente teve o que ela se propôs a entregar. A gente teve uma rentabilidade maior do que o índice nos entregou. Isso desconsiderando dividendos, apenas com rebalanceamento, compra e venda de ativos. Perfeito. E aqui o Leonardo está trazendo o exemplo da Levante, né? Mas esse é só um dos exemplos, né, de carteira recomendada que nós temos hoje para oferecer para os investidores. Se o investidor não gosta de uma carteira que venha a escolher os ativos de acordo com sem muitos critérios, vamos dizer assim, setoriais, né? Ou, bom, o investidor hoje tem a opção, por exemplo, de escolher carteiras que atingem apenas empresas de categorias específicas, né? Como, por exemplo, aqui a Global Commodities da Home Research. Como a gente estava falando de commodities, uma alta de commodities estava influenciando positivamente. Quem é mais agressivo quer fazer a carteira só de small caps porque acha que caiu um monte. Exato. Dá para fazer. Então vai muito do perfil do investidor entender o que ele busca. Exato. Quem quer ser mais conservador, agora priorizando aí, fazendo o mesmo que os fundos estão fazendo, o movimento de rotação cíclica ali para empresas mais sólidas, mais bem estabelecidas no mercado, tem a carteira Bunker, a carteira Top Dividendos, né? E para quem está também, né, preocupado com essa nova tendência internacional que a gente tem principalmente na Europa, né, tem uma carteira só selecionando empresas aí que seguem as boas práticas de governança corporativa voltadas para o ESG. Né? Exatamente. E é bacana de trazer que qualquer uma dessas carteiras que está na tela ou qualquer outro assunto mais específico pode formalizar, pede para o seu assessor, pede para quem presta atendimento para você, ele encaminha essa carteira, você estuda, vê se faz sentido, vê se, minha carteira de ações está ruim, eu não tenho muito tempo de estudar, quero profissionalizar a gestão, só pedir, encaminha a carteira aí para estudar. Perfeito. E também, né, eu acho que vale a pena mencionar para aquele investidor que já está posicionado ou que se posicionou
Ou até pensa em se posicionar, mas segue com medo. A gente sabe que não é fácil também estar comprando renda variável nesse momento. É difícil, coração dispara. Exato, né? E, bom, se posicionou, tá posicionado, quer se posicionar, entende que existe a possibilidade, talvez, da bolsa andar de lado ou talvez cair durante esse tempo, mas não quer vender os ativos, quer manter lá os dividendos caindo na conta, mas ao mesmo tempo tem a preocupação ali da bolsa cair, de prejudicar o valor de patrimônio. Então a gente tem outras soluções também de proteção para a carteira, né, Leonardo? Como o caso aqui de uma estrutura com opções que nós utilizamos para acoplar na carteira ou fazer junto. Exato, serve muito como hedge, seja utilizando o IVVB11 para uma carteira talvez de BDRs, para quem acha que ainda vai cair mais lá e já está posicionado, seja com hedge em BOVA, né, que é o nosso Bovespa. Então essa estrutura tem como objetivo principal nos proteger de qualquer eventual queda. Então o que essas tabelas aqui nos mostram? Elas mostram a nossa carteira teórica. O que seria isso? É a carteira que a gente já tem, seja a carteira recomendada, seja a nossa carteira atual de ações. Na esquerda mostra a collar de BOVA, que é a proteção para as ações brasileiras. Então o que a gente tem aqui? O que acontece com a nossa carteira hoje se eu não tenho nenhuma proteção e a carteira em média cai 10%? Eu perco 10%. Se cair 20%, eu perco 20% e assim por diante. O que subir, eu ganho exatamente igual. O que essa estrutura nos traz? Ela nos traz uma proteção integral para a carteira em caso de queda. Então, se meus ativos caíram em média 10%, eu tenho uma estrutura de proteção que vai ter se valorizado 10%. Logo, o meu resultado da operação fica no 0 a 0. E aí por diante. Se a minha carteira caiu 10%, a minha estrutura de proteção subiu 10%, e assim vai. Em caso de alta, o que acontece? A gente tem aí até um limitador. Então, se a minha carteira continuar subindo, subiu 5, eu vou ganhar esses 5. Subiu 10, eu vou ganhar esses 10. Nesse caso, a gente tem um limitador até 30%. Então, se a nossa carteira subiu 30% e a gente tem a estrutura, a gente vai ganhar os mesmos 30%. Subiu mais 30%. O que acontece? A gente vai ficar limitado num ganho de, nesse caso, 10%. Exatamente, eu acho que é interessante até comentar por que existe esse limitador. Por que eu vou colocar esse limitador, essa coisa aí que está prejudicando o nosso ganho? Porque não existe almoço grátis, né, pessoal? Como é que a estrutura funciona? Poxa, se houver desvalorização, qualquer que seja a desvalorização, seja de 30%, 40%, 50%, 100%, infinito por cento, a gente vai receber um crédito das opções que compõem essa estrutura, que vão compensar o percentual que a carteira caiu. Só que em troca, para proteger integralmente contra a queda, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Abrir mão de uma rentabilidade talvez explosiva nesse caso. Uma rentabilidade que a gente chama, né, o lucro inatingível, o lucro improvável. É muito improvável que dentro de um período ali de 12 meses, 8 meses, vai depender da estrutura, a gente tem vários prazos diferentes, né, de vencimento, que venha a atingir uma alta ali de o quê? 30%, de 20%, vai depender muito aí da... Uma operação que, para esses períodos de extrema volatilidade, ainda mais com eleições ali na frente, podem fazer total sentido. O investidor vai validar. Será que a minha carteira vai subir mais que esses 30% aí em 6, 8 meses? Acho que não. Então não tem por que eu não me proteger dessa forma. Exatamente. E aqui na direita a gente tem até uma comparação, né, dos dois cenários mais negativos, né? Se eu não tiver feito a estrutura e a minha carteira cair 20%, o que acontece numa carteira de R$1 milhão? Exato, eu ia mencionar a carteira de R$1 milhão, né? Eu vou para R$800 mil. E se eu não tenho estrutura, eu fui. Se eu não fiz a estrutura e a minha carteira caiu para 800 mil, quanto que agora ela precisa voltar? Ela precisa subir para eu empatar e ter o mesmo 1 milhão de novo? Ela precisa subir 25%. Então já é algo mais agressivo. Se eu fiz a estrutura e o Ibovespa subiu muito, estourou teoricamente o pior cenário, que é eu ganhar aqueles 6%. Se aconteceu isso, mesmo assim, a gente consegue ver que eu saí de 1 milhão, que era a minha carteira, para 1 milhão e 60 mil. Então, o meu pior caso aqui ainda é ter ganho dinheiro. Mas, se subiu 20%, eu estaria com 1 milhão e 200. Então, o que a gente precisaria agora? Que subisse apenas mais 13,2%. Então, quando a gente vê o pior cenário sem estrutura, o pior cenário com estrutura... E o que eu acho melhor até, que vale a pena comentar, Leonardo, imagina um cenário negativo para a bolsa caindo, no caso, em que a gente tenha, né, então, a estrutura de proteção na carteira
Imagina que a gente vai receber então esse crédito quando a bolsa está lá embaixo. Pô, a gente vai poder comprar mais, né? Comprar aproveitando para comprar no momento certo, ideal. Mais capital aí com as empresas já a um preço interessante. Exatamente. Beleza? Outros ativos, a gente falou bastante de bolsa, mas eu trouxe ali no início da conversa que o investidor que então não gosta de bolsa, está com medo, ele não fica de fora. Tem muita coisa muito atrativa, seja atrelado a IPCA, para quem acredita que vai continuar alto, seja atrelado a CDI. Aqui a gente traz uma debênture da Eneva, apenas como exemplo, mas para trazer como o investidor, de forma conservadora, pode conseguir retornos muito acima da média. Então, com o juro que a gente tem hoje, está muito caro para uma empresa pegar dívida. Pô, uma Eneva, que é uma empresa AAA, está pegando uma dívida a IPCA mais 6,25. Então, a gente consegue ter, isento de imposto de renda, um ganho real de 6,25% ao ano. Isso contando com liquidez a mercado, né, sujeito à marcação a mercado, com pagamento de juros e sem qualquer tipo de carência. Então aqui a gente sempre gosta de trazer, pô, Leonardo, mas eu acho que a bolsa segue caindo, ou não quero me posicionar em bolsa, não gosto. Tem que fazer? Tem. Pô, essa é uma estratégia de se alocar via atrelados à inflação. E eu acho que é legal de comentar também que, poxa, Leonardo, eu tenho títulos atrelados à inflação, mas eu acho que a inflação vai cair agora porque o juro está alto. Perfeito. E eu vou ficar preso num título que talvez não vai estar rendendo tanto assim. Eu tenho alternativa? Exatamente. Algo que a gente até fez no mês passado, né, usando o exemplo da debênture da Movida, que fez uma emissão IPCA mais 8,33. Muita da visão dos investidores era que, pô, daqui a pouco, daqui a talvez um ano, esse juro... a inflação vai começar a cair, logo o juro vai começar a cair. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma troca de taxas. O que é isso? A gente pega o nosso IPCA mais 8,33, no exemplo, e troca. Ou para um pré-fixado, ou para um pós-fixado. O que vai ser então o nosso investimento? Se a gente trocar ali no exemplo, o IPCA mais 8,33 para um pré-fixado de 15,35, a gente está achando que o rendimento de 15,35 ao ano vai ser mais alto que de IPCA mais 8,33. Então a gente está basicamente aqui fazendo uma troca de taxas. O investidor está tanto trazendo uma diversificação para a carteira dele, quanto até às vezes, de forma especulativa, ele está fazendo um investimento que ele acha que uma ponta agora vai render mais que a outra. Diversificando, né? Diversificando em indexadores diferentes a carteira. Perfeito. E acho que é até legal de trazer que dificilmente a gente atinge hoje um pré-fixado de 15,35, um CDI mais 2,18. Então, o que o investidor faz? Ele entra no IPCA mais 8, que é extremamente atrativo, aí ele faz a troca para garantir, para trazer uma proteção que ele vai ter o pré. Então, isso é muito legal. Em cima de um ativo de qualidade. Não precisa ir lá e comprar um ativo mais arriscado para tentar atingir uma taxa melhor, né? Então, essas seriam as ações que nós poderíamos fazer, né, para estar lidando com o cenário atual, para se proteger via uma estrutura defensiva ou então para se proteger via a renda fixa, né, para o investidor mais conservador, e até o investidor mais conservador tem alternativas aí de diversificação dentro da carteira. Então, eu acho que é interessante agora a gente abrir aqui para perguntas, né, pessoal, para uns 15 minutinhos aqui para a gente responder as perguntas das pessoas que quiserem trocar uma ideia aqui com a gente. Então, sintam-se à vontade aqui de perguntar para a gente aqui no chat, que o Leonardo vai ler para a gente aqui. Eu vou tentar auxiliar ele aqui na leitura, que o computador aqui está um pouquinho longe para a gente conseguir enxergar, mas a gente vai dar esse espaço então a partir de agora para o pessoal perguntar. Podem ir desenvolvendo, a gente dá aí 30 segundinhos, um minutinho e já começa a ler algumas perguntinhas. Eu vou ler aqui a pergunta do Luca. Com o risco fiscal aumentando, os títulos longos do Tesouro também disparam. Acham que é a hora de pensar na marcação a mercado em períodos de 3 ou 4 anos? O que tu acha, Leonardo? Muito boa pergunta, é algo que a gente tem que, de fato, ficar atento. Seja com ativos pré-fixados, que vai existir um risco maior, como os ativos atrelados à inflação. O que a gente, quando eu e o Marcelo, formados em economia, a gente consegue entender? Uma situação, como você comentou, fiscal complicada, faz esse juro futuro disparar. Mas a gente sabe que, o mercado de juros no Brasil, a gente não vai ficar com um juro, talvez, de 14% por muito tempo. Então a gente tem muito uma visão que uma exposição a títulos longos, claro que 15 anos, 12 anos,
começam sim, e já há um tempo, começam a fazer sentido. Porque a gente consegue contratar hoje uma taxa extremamente atrativa e a gente entende que daqui, 16, 24 meses, o mercado de juros futuros vai começar a ceder. E começando a ceder, a gente consegue fazer, de fato, uma saída a mercado, ganhar mais do que a taxa que a gente contratou e ter uma rentabilidade extremamente satisfatória ainda na renda fixa. Exatamente. No pior dos cenários, a gente está pegando um título agora com uma taxa extremamente boa, que a gente vai carregando até que seja o momento ideal para sair dele. Exato. Então, os títulos de longo prazo, agora respondendo sim à pergunta do Lucas, sim, é uma boa aposta para agora, né? A gente tem que levar só em consideração também que os de curto prazo, muitas vezes eles vão acabar refletindo o quanto o mercado está esperando que o CDI venha render dentro daquele período. Então o mercado agora está com uma curva um pouco mais elevada, né? Não adianta a gente pegar ali vencimentos muito curtos que vai dar talvez a mesma coisa que o CDI, a não ser que alguma coisa muito diferente da expectativa do mercado ocorra. Exato. E até para poder completar, então, que títulos eu posso pegar, que títulos eu posso me interessar? A gente sempre gosta de falar do risco de cada título. Os pós-fixados, seja um crédito privado, vão ser os mais seguros. Se o juro continuar subindo, a gente ganha de forma integral. Se a gente pega um atrelado à inflação, ele vai ser aquele meio termo. Porque, se a inflação segue alta, o juro vai continuar subindo, que pode nos impossibilitar uma marcação ao mercado, mas a gente vai tá ganhando um rendimento muito atrativo, né? O IPCA mais 8, se a inflação continuar subindo, vai estar nos pagando aí. Se a gente pegar a inflação dos últimos 12 meses, que foi 10, 11%, 18% no ano, 19%, então é extremamente atrativo. Agora, quem já acha que ano que vem esse juro deve despencar, daqui a 2 anos deve cair, os pré-fixados são os que possuem mais risco, mas também o maior potencial de retorno. Isso para quem pensa, como você comentou, numa saída a mercado. O Valmir está fazendo uma pergunta semelhante, talvez, aqui. Hoje o Tesouro Direto pré-fixado chegou a uma taxa de 13,20%. Quais são as expectativas e as consequências disso? Tesouro 2033. Eu acho que a consequência a gente tem que tá muito mais caro para uma empresa tomar dívida. Consequentemente, ela começa a crescer menos porque ela vai contratar menos, vai desenvolver menos os projetos internos porque não vai ter um capital, o custo de capital vai estar mais caro. Isso tende a desacelerar a nossa economia no curto prazo. Então, uma alta de juros, ela nada mais traz do que uma recessão econômica num prazo curto. E esse é realmente o objetivo dela. Então eles querem dar uma freada na nossa economia, porque consequentemente isso traz uma inflação para baixo. Então se a gente pensa que o 33 está pagando isso, a gente faz uma alocação pagando esses 13, a gente entende, como eu comentei do juro longo, que isso vai melhorar, esse juro vai ter que cair, a gente consegue sair talvez num prazo ali de menos do que 2033, com ágio de uma marcação a mercado. Exato. E para saber, né, falando sobre expectativa aqui para você, Valmir, o que vai acontecer com esse título daqui para frente, vai depender do que vai acontecer também com a nossa curva de juros futura, tá? O fato dela subir representa que o mercado agora está começando a precificar um pessimismo em relação ao nosso futuro. Ou seja, ela pode subir por conta de um resultado eleitoral que não agrada o mercado, ela pode subir por conta de talvez de um conflito que venha se intensificar lá na Europa e venha respingar coisa ruim aqui pra gente, pode subir por conta do cenário fiscal se deteriorar mais aqui dentro do Brasil por conta de algum motivo, pode subir por vários fatores, tá? Então é difícil de dizer para onde exatamente vai. De fato tá alto, tá num patamar super elevado e isso é oportunidade, mas ao mesmo tempo que é oportunidade também é um pouco de risco, tá? O que faria essa expectativa de juro futura descer? Basicamente o contrário, né? O cenário começar a ficar mais positivo para o nosso futuro. A gente conseguir tocar as reformas, por exemplo, lá na frente, independentemente de quem for vencer as eleições, se a gente conseguir as reformas vai ser bom, porque isso ajudaria bastante, né, a dar um fôlego fiscal importante para a gente e a melhorar aquela condição que a gente explicou antes. O fato do Federal Reserve, por exemplo, conseguir controlar a inflação deles lá e logo já começar a baixar juros de novo, equilibrar num valor menor. Então,
São muitos fatores aqui que afetam a precificação do juro futuro, e não é só a renda fixa que é afetada, né? Por isso a renda variável também é afetada no final das contas, né? Pelo mesmo motivo que o Leonardo explicou agora no primeiro momento. Imagina, ele deu o exemplo de uma empresa, né? Uma empresa que vai preferir, em vez de estar investindo nela mesma, porque o custo de capital está alto, o que ela gerar de caixa, talvez ela vai guardar e investir até no mercado financeiro, que vai estar rentabilizando mais. Porque com o juro a 2 vale muito a pena a gente tomar um crédito se o nosso business rende mais do que 2%. Mas agora, se a gente está pegando um crédito com o Eneva, que é uma empresa AAA, então tende a pegar crédito mais barato, está pegando IPCA mais 6,25, ela tem a expectativa que ela renda, né? A sua empresa se valorize mais do que IPCA mais 6,25. Então é difícil empresas que geram esse retorno para o investidor. E assim como um empresário pode pensar nesse sentido, em vez de usar o capital para investir na própria empresa, investir no mercado financeiro, o gestor de um fundo que gere aí um patrimônio elevado pode também optar por, em vez de agregar risco no patrimônio, né, em comprando renda variável, comprar renda fixa. Exato, a gente vê isso muito nos fundos de previdência do banco, né? Eles agora voltam muito para essa questão de manter tudo atrelado a CDI e Selic, porque eles vão ter as metas satisfatórias ali, os fundos de pensão, né? Perfeito. Estou vendo aqui que não temos mais nenhuma dúvida no chat. A última dúvida aqui foi... não, perdão. Temos mais aqui. O celular aqui realmente não tá atualizando, não está vindo as perguntas. O Wallace perguntou aqui. Com o risco da recessão global, onde as empresas de commodities são as mais expostas? Mesmo assim, vale a pena investir nas ações, aproveitando a queda dos preços das ações? Entrou mais uma aqui. Pensando nos dividendos, e quais seriam essas empresas? Eu acho que, até para poder completar, com a pergunta, eu acho que é investir nas empresas de commodity, né? Ou nas empresas como um todo. Eu acho que a pergunta dele é, com risco de recessão global, se vale a pena investir nas empresas de commodities, por serem mais expostas a variações das commodities, né, por estarem um preço mais elevado agora, ou se ele vai para empresas boas pagadoras de dividendos. Não, bacana, maravilha. Eu acho que nos dois casos podem ser situações vantajosas. A gente pega as empresas de commodity e elas voltaram a cair bastante recentemente, muito pelo que você falou, perfeito, pela recessão global, né? Quando a gente tem uma desaceleração econômica, a gente tem as commodities ficando mais baratas. Só que se a gente vai olhar até o valuation das empresas hoje, elas também estão sendo negociadas de forma muito barata, né? Deixa eu pegar uma Petrobras, de exemplo, ela está sendo negociada 1,5 vezes EV/EBITDA, que é o valor da empresa por aproximadamente o que ela gera de caixa. Então, mesmo que o petróleo ainda caia, ele segue num patamar tão mais elevado que dos últimos anos, que vale a pena ter, por exemplo, uma Petrobras em carteira. Seja pensando nos dividendos, seja em valorização. Claro que vai ter todo o risco político envolvido, não pensando nisso, mas diversas casas de análise já projetam que, investindo em Petrobras hoje, em 2, 3 anos, já vai ter todo o seu capital investido. Quem investiu ali no meio do ano passado, precisa de mais 3 trimestres de dividendo, já vai ter todo o valor da ação de volta. Então a gente acha que nos preços de hoje, a gente tem bastante oportunidade, seja nas ações de commodity, algumas, claro, de forma mais específica, elas vão ter esse risco de recessão, mas no resto das ações, como a gente trouxe ali no meio da live, tem bastante oportunidade fora da curva. Bastante empresa super capitalizada, sendo negociada aí a indicadores baixíssimos, né? Exatamente. Eu acho que eu vou pegar a última dúvida aqui que um usuário de iPhone não identificado perguntou. E depois a gente encerra, tá, pessoal, pela limitação do tempo aqui, já estamos quase chegando no final. Caso persista crescendo a inflação nos Estados Unidos, ainda que a brasileira ceda, com o aumento de juros nos títulos americanos, haveriam alternativas para o Brasil que não aumentaram os juros também? Qual posição vocês acham que seria assumida pelo Banco Central? Eu acho que uma pergunta bem inteligente e bacana. É um cenário que também adverso, nunca teria acontecido nas regras econômicas e pelo que a gente já estudou, viveu. Toda vez que lá fora sobe os juros, aqui por consequência eles sobem também para poder ficar
atrativo para o investidor gringo trazer o capital, consequentemente ter uma queda do dólar. Eu vou deixar o Marcelo responder o que ele acha que seria a postura do Banco Central, mas eu creio que com essa linha do Brasil, com um Banco Central mais independente, Paulo Guedes sempre fala que o Brasil vai descolar do mundo, a gente não sabe se vai acontecer, se vai ser verdade ou não, mas na minha visão, se aqui a gente tiver uma inflação baixa, tomara que fique baixa, o Banco Central não vai continuar subindo juros só porque lá fora está subindo. Isso a gente até consegue trazer uma comparação que o Roberto Campos Neto, Paulo Guedes já falam de, já estão pensando em encerrar esse ciclo. E lá fora a gente sabe que vão ter algumas altas ainda. Exato. Fala-se muito que a taxa neutra, né, da brasileira, que é a Selic, que nada mais é que a taxa onde que tu não vai mais ter inflação, tu já controlou a inflação, tu pode começar a baixar a tua taxa, mas não baixa demais também. Sim. Seria 9%, em torno disso, mais ou menos, né? Historicamente, se a gente for pegar historicamente, o Banco Central brasileiro, ele tende a seguir o norte-americano. Isso mudaria caso a gente tenha uma mudança também de conjuntura internacional, né? Por exemplo, a economia norte-americana se enfraqueça a ponto de deixar de ser uma das principais, ou a maior, sim, talvez, economia. É o que mudou agora também, antigamente, né? Até esse governo, o Banco Central não era independente. Agora, como independente, ele tem como objetivo dele, né? O bônus, entre aspas, dele é controlar a inflação. Então, se ele controlar, ele pode se sentir livre para voltar a baixar os juros e crescer a economia e fazer, de fato, o trabalho dele. Exatamente. É uma pergunta inteligente e difícil de responder. O fato da gente conseguir baixar a nossa taxa de juros vai depender da gente fazer o nosso dever de casa para equilibrar o nosso risco fiscal e, ao mesmo tempo, a gente não ter respingos, vamos dizer, respingos de inflação vindo do exterior, né? Pode ser que a economia norte-americana tenha os problemas internos que façam com que eles mesmos tenham uma inflação mais longa por mais tempo, né? Enquanto o mundo inteiro já começou a passar e aqui no Brasil também, consequentemente, né? Então, é possível sim a gente baixar a taxa de juros aqui no Brasil, mesmo com o mercado norte-americano elevando, né? Mas claro, se ele elevar demais, passar ali de 4, 5%, tem muita coisa no mundo que acaba mudando. Muita variável, né? Um dólar mais alto, o dólar mais alto faz a inflação ficar mais alta paralelamente no Brasil, né? São muitas mudanças ocorrendo ao mesmo tempo, tá? Então, a taxa lá não pode subir demais, esse é o fato. Se não subir tanto assim, é tranquilo pra gente. Pela cultura dos Estados Unidos não vai ser o objetivo, a não ser que aconteça aí uma tragédia. Cabe a nós agora acompanhar os eventos que geram inflação, né? O conflito entre a Rússia e a Ucrânia, como vai ser agora o andamento da política de Covid-0 entre a China, do governo da China, né? Acreditamos que esses dois eventos aí vão ditar o andamento da inflação global, consequentemente talvez... Da oferta também melhor. Perfeito, bem colocado. Se a oferta agregada voltar a subir também, isso ajuda também a controlar a inflação. Então são três coisas, né? O conflito da Rússia e da Ucrânia, o Covid na China e o fato da oferta agregada também voltar e conseguir se equilibrar aí com a demanda. Ao mesmo tempo que a demanda vai sendo enxugada aqui pelo juros subindo, a oferta vai voltando também, então tu não precisa descer tanto assim juros. Exato. São esses três eventos que nós temos que acompanhar, né? Uma situação bem adversa, né? Pelas primeiras vezes aí na história, a gente tem uma recessão com inflação. Geralmente quando a gente tem inflação, pelo menos a gente tem crescimento. Exatamente. Pessoal, então precisamos nos despedir por aqui. Espero que tenham gostado. Espero vocês na próxima live, no próximo mês. E vamos acompanhando o mercado. Um forte abraço. Perfeito. Muito obrigado, pessoal.